iniciando mais um programa Conexão Política. Eu tenho aqui ao meu lado o Ricardo Adolfo Ritter, mais conhecido como Ica. Muito bem-vindo, muito obrigado por vir aqui na Vale TV, nosso programa Conexão Política. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Tobias, né? Para nós é uma satisfação, sempre que possível, estarmos aqui na Vale TV, sendo teu convite, o convite do Rodrigão, enfim, é a televisão da nossa comunidade aqui, que a gente também se empenha para que sempre possível possa estar presente, né? Tem um envolvimento bastante ligado à política há bastante tempo, com o PDT, já sendo dirigente, já foi vereador, foi candidato a vereador várias vezes também, tem um bom conhecimento da política, não só regional, municipal, mas também agora com esse novo pleito e ascensão, especialmente, do PDT, ele voltando ao protagonismo. Aliás, o PDT ele sempre teve no protagonismo, né? Mas agora com a figura do Ciro Gomes ainda mais, né? Como é que tu avalia hoje o cenário nacional do PDT, do teu partido? Como é que é a tua leitura sobre isso? A nível nacional, assim, né, Tobias, eu fui um que fiz campanha ferrenha para o Ciro, entendia que ele que tinha a melhor proposta, tinha o melhor preparo, era a pessoa mais bem preparada que nós tínhamos para governar o país. Infelizmente, o antipetismo, ele também foi, assim, muito forte, infelizmente, é que muitos anos de governo, como foi o caso da tendência esquerda, da tendência do PT, e o PDT muitas vezes junto também, isso acarretou um desgaste que é natural. Eu também sempre digo que acarretou, quem criou, quem fez surgir o fenômeno Lula, por exemplo, foi os vários anos da ditadura militar. E isso fez com que surgisse alguém da esquerda, né? Surgiu o Lula. Sim, a gente pode ver. O Brizola é um grande protagonista, né, da resistência à ditadura militar. Se nós olharmos, por exemplo, as manifestações das diretas já lá pelos anos 80 e pouco, né, as manifestações foram muito maiores do que as de agora, de 2017, né, quando queriam que saísse a Dilma ali, 2016, foram muito maiores das diretas já. E isso, pelos anos que houveram, de 21 anos de ditadura militar ali, no período do regime militar, ali acarretou isso. O PDT lançou o Ciro Gomes e quem escutava as propostas ali, quem entendia assim de política, via que ele era a pessoa mais preparada, né? O Bolsonaro surgiu aquele como o anti-PT, deu aquele discurso forte, brigava quase que de soco com parlamentares que faziam aí que ele enfrentava ali, o exemplo da Maria do Rosário, com o Jean Willis, eram discussões de boteco, pode-se dizer assim, que ele tinha. E a população brasileira entendeu, esse é o cara que vai mudar e vai nos tirar das mãos da esquerda, do PT, que também, o PT no início, até eu sempre digo, culpam o PDT que ajudou. Sim, o PDT esteve junto até os últimos momentos, com a Dilma, com o Lula, em muitos momentos. O Brizola, nosso grande líder, também foi vice do Lula em 92, né? Muito embora tenham sido adversários também em outros foram momentos. Adversários. Mesmo na de 89, o Brizola já saiu bravo, porque o Brizola deveria ter sido presidente naquela ocasião. Mas a política tem essa vantagem, né? Ela constrói pontes. Então, às vezes, em certos momentos, tu tá em um lado oposto, mas como foi em 94, se eu não me engano, foi em 94 que ele foi junto com... Que eles se candidataram juntos, o Brizola e o Lula? 92. 92, que o Brizola concorreu a vice do Agora Lula. não lembro, 92. Não me recordo bem o ano que foi. Eu acho que foi 92, porque em 89 o Collor foi eleito presidente, ou foi em 94? Acho que foi em 94. Eu vou ficar devendo, né, 96, essa exatidão desse ano que eles concorreram juntos, né? E eu me lembro que em 89 foi Collor e Lula no segundo turno, exatamente. Então, o que acarretou assim, né, esse desgaste da esquerda nesse momento, porque o PT também era o momento de sair, né? E eu acho que o povo, em sua maioria, ele é muito soberano, né? O voto, isso a democracia nos proporciona, que a população, tem aqueles que acham que ainda teria que permanecer o PT para continuar as mudanças ou continuar aquelas falhas, porque eu acho que a população foi sábia.
nada melhor que a alternância no poder, né? E a gente vê pelo mundo afora também. Eu gosto muito assim de ver os movimentos da política externa. Na França, por exemplo, que é uma das democracias mais antigas e mais fortes, a gente vê a esquerda e a direita se alternando no poder. Nos Estados Unidos mesmo, democratas e os republicanos também, quase que 8 anos para um, 8 anos para outro, né? Eles também se alternam. Assim como no país aqui. E nós, vamos nos colocar como eleitores, como a população, nós temos que entender isso como algo natural. Não adianta eu ficar, eu era assim, eu estava junto, eu estou PDT, eu estava junto, mas a grande maioria da população elegeu Bolsonaro agora para ser o nosso presidente. Bom, tem algumas coisas que a gente também não compactua, porque o discurso do Bolsonaro é aquele 100% ético. E o certinho, o Joãozinho do Passo Certo, é mais ou menos o discurso que o PT dava também antes de assumir o poder lá nos anos 2000, né? Em 2002, quando o Lula ascendeu ao poder, e o PRN, a gente achava que iam ficar juntos. E o PRN, com o seu caçador de Marajá, em 92 também, né? Fez uma bancada grande de deputados federais, assim como o PSL o fez agora. Mas logo também foi visto que foi um erro. Ter colocado o Collor lá também não terminou o mandato, né? O Collor não terminou o mandato. Então, esses movimentos que se faz de esquerda e direita, eu interpreto como natural e eu acho que é salutar para uma nação que haja essa movimentação. Não acho que o Bolsonaro tenha sido a pessoa mais preparada para assumir a presidência, mas era o que a população nesse momento, e ante o que se apresentava, a continuidade de um projeto do PT, isso também era altamente desgastante e frustrante para a população. Acho que foi bom, se tu olhar o mapa eleitoral do país, somente no Nordeste o PT venceu. Somente no Nordeste, a região do país mais deplorável, a que mais necessita de recursos. E o restante do país foi contra de uma forma esmagadora. Então, o Rio Grande do Sul, aqui, a região sul, foi 70%, 80% dos votos em favor do Bolsonaro. Atribui essa parcela dessa rejeição? Atribuo, assim, o período, o desgaste, as acusações de desvios, né? Os desmandos que aconteciam, aqueles discursos inflamados que a gente via nos anos anteriores de combate à corrupção. Na verdade, a gente estava vendo quase que a apresentação de uma quadrilha que estava se apropriando de muitos bens. Eu sempre digo até para os amigos petistas aqui, a gente lê que os filhos do Lula, que o filho do Lula, principalmente, tem fortunas aí que eu fico assim abismado. Fortunas que alguns empresários, ou até mesmo jogadores, né, que hoje a gente vê muitas fortunas de artistas e jogadores. É algo de se desconfiar, e se ele tem tudo aquilo que falam, cabe uma investigação. Eu também costumo dizer, Tobias, e aí mais relacionado assim aos políticos, que se alguém disser que tem a sua vida, o seu sustento advindo da atividade política, que esteja ele como presidente, governador, deputado, senador, vereador, prefeito, enfim, o salário é bom, comparado à grande massa trabalhadora do país. Mas não tem, gente, não tem como tu fazer fortuna. Não tem como tu comprar grandes fazendas, ter grandes rebanhos de gado, comprar iate, avião, jatinho. Não existe, não tem como alguém que está envolvido na política de forma honesta, transparente, fazer fortuna. Não. Tu tem uma vida, vamos dizer, para te manter relativamente bem, mas não tem como fazer fortuna. Se alguém disser que fez fortuna, estando única e exclusivamente na atividade política, desconfie. Eu não tenho nenhum temor em dizer isso, porque eu estou lá com a minha mesma casa, troquei de carro nesses 20 anos, estou desde 95 filiado ao PDT, só tive o PDT como partido, me envolvi. Foste vereador por quantas legislaturas? Estive 2 legislaturas, né? Porque uma que eu fiquei suplente, mas como nós vencemos a prefeitura, aí o prefeito Ayrton chamou um dos nossos vereadores eleitos, que foi o Solis Silva, para ser secretário de obras, e aí eu assumi naquela legislatura de 2000 a 2004, 2001 a 2004, porque quando eu teria que sair da Câmara em 2003, em março de 2003, porque o Solis estaria retornando à Câmara para concorrer novamente,
faleceu o nosso querido amigo Renato Fernandes, saudoso vereador negro, né? Que também era assim, a gente sempre pensa no preconceito. Tínhamos um vereador negro na Câmara de Novo Hamburgo, que foi um grande amigo que a gente também fez na Câmara, e que ele partiu, e daí eu fiquei de titular os 4 anos naquela legislatura, né? E dessa experiência, o que tu acredita ter contribuído como um legado, de certa forma, aqui para o nosso município? Bem, a gente, né, sempre trabalhou, a gente não tem grandes recursos, a gente faz nossas campanhas muito trabalhando no setor social, né, também comunitário lá. Um legado que a gente fez, assim, talvez mostrando sempre um mandato com transparência, sem nenhum temor, né, de mostrar o que a gente fez. Também não nos reelegemos já na última, né? Em 2012 também não consegui, faltaram 16 votos, fiz 2053. Um legado que a gente fez foi mostrar trabalho, dedicação, transparência. Nascemos em Novo Hamburgo, continuamos em Novo Hamburgo, andamos por Novo Hamburgo em todos os locais, em todos os setores, né? Circulamos com desenvoltura sem problema nenhum e sem medo de chegar numa repartição pública ou num local público e alguém colocar o dedo no nariz, dizer que houve um desvirtuamento da atividade parlamentar. Eu acho que a população, pelo que eu presinto, assim, né, existe sempre a população, o maior desgaste, eu tenho convicção disso, que não tem nenhuma atividade mais odiada pela população que a atividade política. Porque daqui a pouco, até porque vai se apresentar ao parlamentar a questão agora da reforma da Previdência, vai dar debate forte, mas os parlamentares que estão lá vão ter que votar alguma coisa, ou sim ou não, a favor ou contra, e isso vai dizer assim, eu votei naquele cara e agora ele me deixou mal, assim, votou contra os meus interesses. Mas tem que ver o que é a conjuntura, né? Então, daqui a pouco, na Câmara aqui também, ora, nós tivemos em 2009, quando o Tarcísio chegou, nós estávamos coligados, o PDT, coligado com o PT, né? A Lorena, que era indicada do PDT, né, que era a nossa vice-prefeita, e nós tivemos, por exemplo, ali a reforma administrativa, né, a reforma da carreira que tínhamos ali apresentada para os funcionários. Nossa, a Câmara lotou, faltou espaço ali, e a gente, entendendo, né, da necessidade de haver alguma reforma dentro do plano de carreira do funcionalismo, votou favorável ao governo. Mas não foi fácil, né? Custou algumas amizades, né? Custou alguns xingamentos também. Aquela foi uma das provas mais fortes no início de 2009, eu não me lembro bem, mas era 2009. Foi no primeiro ano do mandato de 2009, 2012. Voou ovo lá dentro do plenário, ovo de galinha, voaram também, né? Eu fui premiado como parte daquele ovo que bateu em outro e sobrou um pouco para mim também, né? Mas são atribuições que o parlamentar precisa se posicionar. Eu nunca estive ausente de alguma votação, né? Custando caro ou não, perdendo algumas amizades, né? Que não entenderam. Se posicionar é uma das virtudes maiores do agente político, né? Tem que haver, assim, posicionamento. Ficar em cima do muro é complicado. Exatamente, né? Nós tivemos aqui até recentemente, né, de um amigão meu aí que também, naquele impeachment da presidente Dilma, né, que houve... o voto dele foi em favor, né, da presidente Dilma, mas naquele momento ele se absteve, né? E ali, naquela semana, ele teve um desgaste muito grande, né? Enfim, a gente viu. Temas polêmicos, ou bem ou mal... Dentro do partido? Não, quando foi no plenário da Câmara Federal. No plenário. Mas dentro do partido ele teve algum tipo de... Não. O PDT ele se posicionou, né? Sim, foi favorável à presidente Dilma, foi contra o impeachment. Teve gente que foi expulsa. Expulsa pelo partido. Teve gente que foi expulsa do partido. Tem que haver o posicionamento, né? Ou sim ou não, mas não te furte. Agora sim, como é que fica a cabeça da pessoa, do agente? O partido diz, não, vocês vão ter que votar a favor dessa matéria. E não vai com as suas convicções aquilo.
Como político, o que passa na cabeça do político? Olha, é assim, Tobias, eu acho que as estruturas partidárias, elas estão ainda um pouco frágeis. Porque não somente sistemas polêmicos, mas, na verdade, esses projetos que são apresentados pelo Executivo ao Legislativo, seja ele no âmbito municipal, estadual ou federal, deveria ser discutido dentro das bancadas e ali dentro das bancadas, dentro dos partidos, ser deliberado. Vamos fechar de tal forma. Mas hoje a estrutura política no país, um país que tem 35 partidos políticos regulamentados. Então hoje vamos dizer, eu sou contra essa matéria, mas o PDT fechou a questão a favor. Eu vou sair do PDT e vou lá para um outro P, né? Então não tem assim como enquadrar ainda muito bem os legisladores. Eles estão muito, que nem o PDT, fechou questão em favor da Dilma, contra o impeachment, mas teve deputados que votaram contra, né, contra a orientação do PDT. Eles foram expulsos e foram para outro partido. Esse é um exemplo que eu cito, mas tem outras questões que poderiam também, né, ser citadas. Então isso é a fragilidade da estrutura, a meu ver, a fragilidade das estruturas partidárias que existem hoje, né? Se, porventura, tivessem estruturas mais sólidas, com mecanismos de punição, eu não vou seguir a orientação do partido, não vou seguir. Vamos me expulsar, mas daí eu vou para outro, já tem outro ali de portas abertas ali nos aguardando, né? Ou eu vou aguardando, tá, tudo bem, hoje eu voto com eles. Mas chega a janela ali em março dos anos de eleições e aí eu me transfiro. Então eu acho que ainda está muito frágil. Eu acho que a reforma política agora, que nem também está acontecendo, né? Essa cláusula de barreira que surgiu aí, ela vai limitar, vai diminuir bastante o número de partidos, não o tanto quanto eu gostaria. Eu tenho, a meu ver, né, que nós com 7 partidos estaremos bem representados no país. Vai ter mais aí, eu creio que vai ficar em torno de 18, 20, pelo que a gente tem lido aí, número de partidos em condições de concorrer, né? Então a gente vai ter que aguardar e somente com o tempo aí, né, eles colocando cláusulas de barreira, colocando cada vez dificuldades maiores para se registrar um partido, que nós vamos conseguir dar uma qualidade maior. E aí os partidos vão ter lá suas ideologias para serem defendidas, pessoas que são identificadas com aquelas ideologias, né? Até porque também tem aquela discussão, né? A quem pertence o mandato, né? Ao partido ou ao candidato, ao político, né? Sendo que se esquecem nessa discussão que o mandato pertence ao povo, a povo quem que te conferiu, né? Exatamente, a quem ele elegeu. E, enfim, conferiu a quem? Ao partido ou ao político essa outorga, né? Então, essa discussão, ela tem bastante pano para manga, muito embora já esteja sedimentado o entendimento pelo STF, que também não é grande coisa, que toda hora está mudando de opinião conforme o freguês, né? Exato. Se tu olhares, eu não tenho conhecimento de nenhum deputado estadual ou deputado federal ou prefeito que tenham perdido seu mandato por infidelidade partidária. As únicas cobaias dessa legislação são os vereadores. Os vereadores, sim, eles se vendo fazer algo assim fora da... Eu não vi, sinceramente, não me lembro de nenhum governador, eu acho que não tem. Acho que a legislação é somente para os vereadores. Os vereadores, sim, se inventar de alguém com mandato, trocar de partido aí, no desenrolar do seu mandato, ele perde, sim. E é imediato, os partidos pedem logo, né? Eu fiquei bravo lá com o PDT, estou no mandato e vou sair do PDT. É rapidinho para criar um processo e fazer a gente circular, né? Lá e 2020? Olha, Tobias, 2020. Pois é, antes tu me perguntasse, né, desde quando? Eu me filiei ao PDT em 95, já concorri 6 vezes a vereador em Novo Hamburgo, né? Sempre pelo PDT. Nesses 6 pleitos que eu concorri, eu consegui somar 11.500 votos, somando 6, para a legenda do PDT. Quero ou não, isso dá um vereador quase sozinho, dá um vereador sozinho. A legenda em Novo Hamburgo está em torno de 10 mil votos, 10.500 votos. Eu, na última eleição, até eu gostaria de ter feito, né, eu disse para os meus amigos que me ajudaram, que eu gostaria de ter feito 2.300 votos. Não seria o suficiente também para mim me eleger, mas eu atingiria os 12 mil votos em 6 eleições, que daria uma média de 2 mil votos por eleição. Pois bem,
nós não conseguimos, né? Eu estou agora nesta legislatura aí que está no transcorrer aí, como segundo suplente, assumi uma vez só em outubro de 2017 como vereador. Chegaste a ter alguma atuação nesse momento? Nesse momento, até, boa pergunta, gostei da pergunta, Tobias, né? Sem combinar contigo, mas nessa uma semana que eu estive na Câmara Municipal, lá em outubro de 2017, a gente apresentou um projeto que eu, né, encarava como de grande relevância para a saúde de Novo Hamburgo. Uma grande importância que eu acho que até o governo federal deva de regulamentar algo nesse sentido, que era dar transparência aos processos do SUS, aos processos que tu vai lá, tu pede exame, tu pede uma consulta, tu pede uma cirurgia, o teu nome iria lá para a lista de espera, tudo via eletrônica, né? Tudo via eletrônica, e o teu nome não, iria ser identificado através do número do cartão SUS. O nome? Lá a pessoa iria, através do cartão SUS lá. Da numeração, então. É o número, só o número. Né? Ou seja, só a pessoa sabe isso. O número do cartão SUS eu desafio algum assistente aí que esteja nos olhando, talvez o doutor que esteja nos assistindo aí, saiba o número do seu cartão SUS. O número do cartão SUS, Tobias, é um número de 15 dígitos. Eu não sei o meu. E mesmo que eu tenha trabalhado com esse projeto, eu fui olhar meu número, mas digo, isso aqui eu vou usar lá quando eu estiver. Ou seja, não haveria como saber quem é a pessoa que está naquela lista, né? Não tem. Então a gente estava trabalhando nesse sentido, apresentei o projeto, né? Mas ele foi considerado inconstitucional, a prefeita vetou ele, né? E ele daria assim Sobre qual fundamento? A questão do vício de origem, né? Como encontraram, né, gastos que teria o executivo, mas na verdade a Secretaria de Saúde, pelas informações que a gente tem, eles têm a estrutura já para implantar esse projeto. O gasto seria de disponibilizar a tabela que tem a ordem dos atendimentos num site da internet. Seria este gasto? Exato. Então, teria que comprar um programa, pelas afirmações que eu tenho, teriam que instalar um programa na Secretaria de Saúde que fosse possível ali fazer o acompanhamento lá da pessoa que vai ser consultada, que ela vai esperar lá um exame. Então teria que ser isto colocado dentro desse programa da Secretaria de Saúde. Mas é estranho porque eu estou falando isso também sem conhecer o projeto e conforme tu tá me falando. Relatando aqui, Mas eu questiono a seguinte questão. É ótimo. Se existe uma lista já pronta que ela deve ser seguida, sim, qual seria esse programa, qual seria a utilidade desse programa? Só precisaria disponibilizar 2 dados, o número e a ordem. Certo? É o que a gente, né, tentou convencer, exato. E seria através, vamos dizer, Ricardo Adolfo Ritter não apareceria, mas lá iria meu número, aquele número de 15 dígitos, que eu identifico, né, como meu número do cartão SUS. Não tem gasto para isso, então? Não, teria que ser ali digitado, talvez colocar um funcionário para acompanhar. Exatamente, teria que ser feito isso. Mas ali me alegaram, né, como vício de origem, foi alegado pela Procuradoria do município, e com isso ele se tornou... E a transparência faz parte do artigo 37 da Constituição, né? Esse é um projeto que eu até, né, na minha defesa, ali na defesa do projeto, eu disse que ele, além da transparência, ele traria muito mais credibilidade. Porque você sabe aí, né, Tobias, você e até os telespectadores, que nós tivemos prefeita de Voti cassada por acusação de que ela beneficiou pessoas ligadas a ela para pular a fila. Vereadora de São Leopoldo que teve que se ausentar da Câmara por alguns, não me lembro, dias ou meses, porque tinha acusação semelhante de que favoreceu seus eleitores para pular a fila. Então, com essa transparência que nós íamos dar ao projeto, que nós íamos dar às filas do SUS, o próprio processo ia ter assim muito mais credibilidade. A gente está ainda também tentando mostrar isso para a população. Né? Então, esse processo ele foi extinto, ele não está mais em tramitação? Não está em tramitação. Até esse ano, isso foi em 2017, tem a 2018, é possível apresentar esse ano também, né? Se algum vereador o quiser apresentar, é perfeitamente possível apresentar. E eu acho que isso seria de extrema valia. E como eu disse, a privacidade estaria preservada, porque é com um cartão SUS, né? Somente tu mesmo, então, daqui a pouco lá tem 10 pessoas, o sexto é o ICA que está lá com o número do seu cartão SUS e identifica, né?
Também o CID não seria dito lá, a doença é através do CID, né, que se faz a identificação das doenças, né, o Código de Identificação de Doenças, acho que é esse, o CID, né? Então, não iria constar também? Não, o CID também, porque constaria, ao lado do número do cartão SUS estaria o CID, né? E daí, quem é aquele número do cartão SUS, só eu saberia o meu, né? Então, seria assim, com transparência, o número, daí eu estaria lá em quinto, né? Eu veria lá o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto meu, a gente vê quem é que são os números que estão ali, e lá para baixo outros números, mas quem é que está na minha frente, daí apareceria lá daqui a pouco, eu continuo em quinto, mas aparece um número do cartão SUS que não era daqueles 4 que estavam na minha frente. Como isso aconteceu? Daqui a pouco um daqueles 4 não precisam mais fazer o exame, ou natural também que acontece, as pessoas que estão na fila falecem. Ela sai lá do quarto lugar, mas então eu de quinto pularia lá para quarto, né? Não, mas eu continuo em quinto e apareceu um outro número de cartão SUS lá em quarto. Como isso? Mas o projeto também daqui a pouco é uma urgência. O projeto também, né, vislumbrava isso. Os médicos seriam responsáveis que precisa pular na frente o paciente porque é algo super grave. Também estava contemplado no projeto. E as próprias definições judiciais, né? Muitas vezes a própria definição, a própria liminar, né? Estava contemplado no projeto todas essas situações. Infelizmente, o Executivo entendeu que teria, né, esse vício de origem, e aí a gente não conseguiu fazer o que levasse adiante. Nós não conseguimos derrubar o veto, eram necessários 9 votos para derrubar o veto, foram conseguidos 4 votos, se eu não me engano, para derrubar o veto. Eu nem estava atuando na Câmara, né? Eu estava fora, né? Porque eu só apresentei o projeto em outubro. Sim. E aí depois, quando foi apresentado o veto, eu estava fora, não estava participando na Câmara, né? Daí ele já foi em 2018, o veto do Executivo. Ou então em 2020, talvez essa proposta volte... 2021 daí, né? Tu me perguntasse, o início dessa fala toda aí foi quanto a 2020. 2020 nós teremos o pleito municipal e na qual eu estou lá conversando com a família, né? Conversando com pessoas que nos apoiaram. É complicado convencer a família para mais uma eleição? Olha, né? A gente também, vamos dizer, tu vai perguntar que nem o nosso amigão Colares perguntar, cansou, Colares? Não, quem cansou foi a população, que já não me renovou o mandato, já não nos deu mais votos. Nós estamos assim, ainda consegui quase que 2.000 votos. É bem interessante para ajudar também a legenda a atingir os 10.000 votos, 10.500 votos que precisam para fazer um vereador, né? Mas a gente está assim em tratativas, né, para ver o que vai acontecer em 2020. A cidade está em ebulição. Bom, passou a eleição nacional aí de presidente, deputado federal, senador, governador, deputado estadual, né? E aí já começa aquelas articulações. Quem vai concorrer a prefeito e vice? Quem vai ser a candidata a prefeita? Quem vai ser o candidato a prefeito? Quem é que são os nomes que vão concorrer a vereador, né? Novo Hamburgo tem 14 vagas, não vai ter coligação, os partidos vão ter que ter nominata própria. Nós já concorremos em 2016 com nominata própria, só do PDT, eram 21 candidatos do PDT, né? Então também tem que ter os 21 candidatos, 107 nomes mulheres aí agora para 2020. Acho eu que o PDT faz uma nominata boa também, né? Temos que aguardar, temos bons nomes aí, temos o vereador Felipe, né? Que esteve presidente da Câmara até o fim do ano aí, né? No ano passado, de 2018, temos o vereador enfermeiro Vilmar, enfim, temos bons nomes, são bons, né? Quadros que vocês já têm aqui, exato, vai ter uma boa nominata. O filho do ex-presidente da Câmara, presidente do partido, do Antônio Lucas, né? O Rafa também. Enfim, nós temos nomes, temos o vereador, ex-vereador Theo, ex-presidente do partido também, ex-presidente da Câmara. E novos nomes. O PDT aqui em Novo Hamburgo tem mais de 9.000 filiados, né? Essa questão assim, né, nós temos, aí eu sou um crítico assim dessa forma de filiação do PDT, né? Porque nós temos mais de 9.000 filiados, mas que tem uma vida orgânica ali, que participam do partido. A nossa convenção de 2017, nós conseguimos colocar quase que 2.000, né? Não chegaram a 2.000, mas nós temos 9.000 filiados. Os outros 7.000. Claro que já temos alguns falecidos, né? Mas eu sou um crítico da forma como é permitida a filiação ao PDT. Não a filiação propriamente dita, mas tu te filia, normalmente acontecem filiações em massa no partido
nos períodos pré-campanha partidária. Né, de 2 em 2 anos, quando nós temos as nossas convenções. Então, por um exemplo, eu e tu estamos caminhando juntos para administrarmos o partido, estamos indo juntos. Mas chega lá um mês antes da eleição, nós nos desentendemos no nosso acordo, assim, não, tu vai querer ser presidente, eu também. Então vamos brigar. E isso já aconteceu umas 3 vezes em Novo Hamburgo, né? Houve essas disputas e houve esse inchaço no partido de filiados. Acontece daí que nós temos filiados que não sabem o que é PDT, que não sabem o que é política, que não sabem o porquê se filiaram. E aí eu sou um crítico. Podem se filiar até 15 dias antes da convenção. E a gente já tentou mudar isso, mas não é atribuição do diretório municipal tentar mudar isso. Isso tem que mudar em convenção nacional. Então, pessoas que chegam ali 15 dias antes se filiam. Os demais partidos, onde a gente tem conhecimento, tu tem que ter no mínimo, os partidos com menos tempo, precisa ter no mínimo 6 meses de filiação. E eu já ficaria contente também se nós conseguíssemos... Um período maior ou menos para conseguir... Para te participar da convenção, tu tem que ter 6 meses de filiação. E, cara, quero te agradecer demais a tua presença aqui no nosso programa, na Conexão Política, e convite sempre estendido, né, para sempre participar aqui no nosso espaço na Vale TV. Eu que agradeço a oportunidade, até te confessar algo assim que eu sempre digo com orgulho quando eu venho na Vale TV, né? O primeiro entrevistado da Vale TV lá em 2009, lá na Gomes Jardim, quando precisavam lá, estavam montando ainda o estúdio lá, né? Daí o Forcolém, que o Forcolém deve se lembrar do fato ainda, não sei se o Forcolém está por aí ainda. Ligaram para mim um sábado de manhã, eu digo, tô aqui, tô indo lá, né? Liguei para 2 amigos meus também, né? O falecido Petri, que não se encontra mais entre nós, mas o Magrão, Jocelyn Loureiro, se está assistindo também. Liguei para eles assistirem, estávamos começando naquele sábado de manhã e a gente com orgulho diz, o primeiro entrevistado é algo que eu carrego com orgulho, então eu sempre que posso eu digo isso. Então, sempre que precisar também, a gente está à disposição, Tobias. Ica, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço.